no agendamento de prova, vocês vão receber que na próxima sexta-feira nós vamos fazer a nossa prova sobre o capítulo 21. A questão apenas que eu marquei ela para o nosso quarto horário, porque, se eu não estou equivocado, vocês têm uma prova de inglês também na sexta-feira, pelo que eu vi nos agendamentos. E aí, para não ficar muito atropelado, terminar de história e já começar de inglês, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, vocês vão fazer a de inglês, se não me engano, no segundo horário, e aí vão fazer a de história no quarto horário, ok? Mas já podem se organizar, é todo o capítulo 21, toda essa questão relativa ao segundo reinado no Brasil. A gente vai fazer, então, em termos de organização hoje. Começamos ali pela página 38 da apostila de vocês. Ela é uma síntese de todo o capítulo, todas as questões que foram marcantes no segundo reinado, elas estão ali postas em forma de síntese mesmo, né? Então, a gente vai dar uma retomada a partir desses aspectos para termos bem claro tudo o que aconteceu de importante durante o chamado segundo reinado. Então, em primeiro lugar, o que a gente pode destacar aqui? O começo do segundo reinado, ele é chamado por alguns de golpe da maioridade. Nós já vimos o porquê dessa concepção, porque houve aquela manobra por parte dos chamados radicais, liberais, né, que não estavam satisfeitos com a perda momentânea do poder para os conservadores. Então, eles vão se juntar aí aos simpatizantes do Dom Pedro II, vão criar o que eles chamam na época de o Clube da Maioridade, né? E a partir desse Clube da Maioridade, então, eles começam um movimento que resulta no golpe da maioridade. A partir desse chamado golpe da maioridade, o que vai acontecer de marcante na história política do Brasil? O imperador, ele vai passar a exercer o poder, vai assumir de fato o controle político da sociedade brasileira, e a partir desse controle, então, ele vai exercer a autoridade, mesmo que, num primeiro momento, isso não seja exatamente como pretendiam os liberais, né? Por quê? Porque os liberais vão ajudar Dom Pedro a tomar o poder, mas vão com muita sede ao pote, né, como alguns costumam dizer, e acabam, então, entrando em atrito com os conservadores. Nós temos toda aquela manipulação das eleições, principalmente as chamadas eleições do cacete, e o Dom Pedro II, percebendo esse processo de manipulação das eleições por parte dos liberais, ele acaba anulando aquelas eleições e convocando uma nova eleição. Mas, objetivamente, então, esse é o início do chamado segundo reinado, marcado pelo golpe da maioridade, marcado pelas eleições do cacete, e a partir daí, principalmente, pela divisão do poder político brasileiro entre dois grupos, os chamados liberais e os chamados conservadores. O que há de comum e o que há de diferente entre esses dois grupos? Os liberais e os conservadores pertencem basicamente à mesma elite econômica do país. São grandes proprietários de terra e que defendem a questão da escravidão, a questão da monocultura agroexportadora. Porém, há uma diferença sutil entre eles. Aos poucos, junto aos liberais, também vão se juntando as camadas médias urbanas, alguns industriais, e esses liberais, eles defendem principalmente uma ampliação da autonomia das províncias, enquanto que os conservadores são aqueles defensores da manutenção da centralização do poder nas mãos do imperador. Então, essa é a sutil diferença. Enquanto os liberais querem uma mudança mais marcante na autonomia provincial, uma descentralização um pouquinho maior do poder político no Brasil desse período, os conservadores defendem essa questão relacionada aí ao poder concentrado nas mãos do imperador quase que totalmente. Uma outra questão importante também
do Segundo Reinado. Quando Dom Pedro II assume, uma das justificativas para o golpe da maioridade é que ele seria o único capaz de manter a unidade do país, de preservar a unidade territorial, uma vez que o país estava passando por uma série de rebeliões, as chamadas rebeliões regenciais, onde havia uma ideia separatista no Rio Grande do Sul, com a Farroupilha, Santa Catarina, com a República Juliana, que fazia parte do mesmo contexto da Guerra dos Farrapos. Havia a questão da Bahia, com a Sabinada, querendo autonomia até a maioridade do imperador. Havia a questão da cabanagem no Pará, da balaiada no Maranhão. Todos esses fatores, eles ameaçavam a estabilidade interna. Então, é nesse contexto que o Segundo Reinado começa, para garantir essa unidade, para garantir essa paz interna. E, de fato, isso vai ocorrer. Porém, aos poucos, o Dom Pedro II ele assume o controle total sobre o Império e, basicamente, só vai enfrentar uma grande revolta. Nós tivemos a questão dos liberais em São Paulo e Minas Gerais, logo depois da anulação das eleições do cacete, mas esses logo também deixam de lado esse processo de organização e se submetem à autoridade do imperador. Claro, ele manda prender as lideranças, mantém vários desses membros dessa revolta prisioneiros por muitos anos, e aí esse ímpeto liberal de São Paulo e Minas ele é contido. Nós temos ainda um movimento que acontece lá em 1848, em Pernambuco, conhecido como a Praieira, que para muitos foi a última revolta do Império. A Praieira, lembrando o contexto da Europa, que nós já estudamos anteriormente, ela ocorre dentro do contexto da Primavera dos Povos, daquela onda nacionalista e liberal que marcou a Europa e que veio também alguns reflexos aqui no Brasil, principalmente na disputa entre liberais e conservadores pelo governo da província. Mas também é um movimento que rapidamente é contido, é controlado pelo imperador. Outra questão que marca o Segundo Reinado é a adoção de um sistema de governo onde o imperador ele se torna, digamos assim, uma figura que apenas controla o poder, apenas delega poder a determinados auxiliares de governo. Isso é conhecido no Brasil como parlamentarismo às avessas, ou seja, parlamentarismo ao contrário. Por que parlamentarismo ao contrário? Porque nesse período, século XIX, o grande exemplo de governo parlamentarista é o governo inglês. Mas na Inglaterra, o que ocorria? Era eleito um parlamento e esse parlamento ou delegava o poder de primeiro-ministro ao próprio rei ou escolhia um primeiro-ministro que auxiliava o rei na administração do país. Então, lá, primeiro se elegia o parlamento e depois o parlamento escolhia esse primeiro-ministro. No caso do Brasil, quem nomeava o primeiro-ministro, que aqui não se chamava primeiro-ministro, se chamava presidente do Conselho de Ministros, quem nomeava esse presidente era o imperador. Esse presidente do Conselho de Ministros formava o seu ministério. E aí esse ministério era apresentado ao parlamento. Lembrando que na época do Segundo Império, ou do Segundo Reinado, o Senado, por exemplo, ele era vitalício. Os senadores eram apresentados numa lista tríplice para o imperador e o imperador nomeava um deles. E ele tinha mandato vitalício. Então havia toda essa questão de reciprocidade dentro do Senado. Já no parlamento, nos deputados, não. Esses tinham que ser eleitos a cada 4 anos. Então, o que acontecia no parlamentarismo brasileiro? O imperador, ele nomeava o presidente do Conselho de Ministros, esse Conselho de Ministros era formado pelo próprio presidente, que escolhia lá os seus ministros, e aí esse conselho era apresentado ao parlamento. Se porventura o parlamento não aprovasse, mas o imperador insistisse que queria aquele presidente, aquele Conselho de Ministros, o imperador simplesmente dissolvia o parlamento e convocava uma nova eleição. Então, na prática,
havia uma imposição dessa espécie de conselho e desse primeiro-ministro pelo imperador. Por outro lado, isso era extremamente interessante para o próprio imperador, uma vez que a responsabilidade pela administração, pelo controle político do Brasil durante esse período era do presidente do Conselho de Ministros. Se alguma coisa não estivesse funcionando, atribuía essa responsabilidade a ele e o imperador simplesmente escolhia um novo e pronto, tinha resolvido o problema. Isso é tão verdade que ao longo dos 49 anos que Dom Pedro II ficou à frente do governo, foram trocados esse Conselho de Ministros, esse presidente do Conselho de Ministros, 18 ou 19 vezes. Então, percebam, se houve 18, 19 mudanças, quer dizer que nós tivemos aí 18, 19 crises na administração. Mas quem teve que assumir essa responsabilidade pela crise foi o presidente do Conselho de Ministros e não o imperador. Então isso também ajuda a entender a longevidade do imperador à frente do trono e o fato dele ser visto com simpatia pela grande maioria da população brasileira ao longo de todo esse período. Certo? Então essa seria a questão mais específica no aspecto político, de organização do império ao longo aí dos seus 49 anos. A segunda questão que o texto nos coloca tem a ver com a questão econômica. Economicamente, o Dom Pedro II assume um país que estava enfrentando uma crise econômica, seja pelo custo da independência, seja pelos atritos do próprio pai que antecedeu com outros setores da sociedade, seja pela falta de recursos que o país enfrentava no período, inclusive com a decadência da economia açucareira. O que marca o segundo reinado é exatamente a adoção de uma nova cultura que se torna a base da economia do país, principalmente para a exportação, que é exatamente a implantação da cafeicultura. Então, nós tivemos a oportunidade de ver como o café foi gradativamente se espalhando, primeiro por uma região do Rio de Janeiro e São Paulo, depois principalmente pelo oeste paulista, depois para Minas Gerais, vindo para o Paraná, e se tornando a base da economia do Segundo Império. Então, gradativamente, o café assume esse papel de destaque. Nós tivemos a oportunidade de ver em aulas anteriores um gráfico com a evolução da participação do café na chamada balança comercial brasileira, ou nos produtos de exportação, e o café foi gradativamente assumindo esse papel de destaque até chegar a ser mais de 70% de tudo o que o Brasil exportava no período. Esse aspecto dá aos cafeicultores também um grande poder, não apenas econômico, mas também um poder político, porque conforme o café vai crescendo em importância na economia brasileira, obviamente os donos das lavouras de café, os detentores do capital gerado pelo café, também vão acumular poder econômico. E com o poder econômico nas mãos, também vão se apropriar do poder político. E isso fica bem claro quando se diz que o período, principalmente do café no Vale do Paraíba, é marcado pelo surgimento dos chamados barões do café. Ora, como eles se tornam barões? Se tornam barões porque eles recebem títulos do imperador. E por que o imperador vai acumular esses grandes cafeicultores com títulos de nobreza? Exatamente porque há uma aliança, há uma reciprocidade entre esses dois grupos. Então, a partir disso, você tem aí a formação de uma economia cafeeira que predomina, que controla, que domina o país ao longo de todo esse período. Ok? Uma outra face do segundo reinado, ela diz respeito à política externa do Brasil, principalmente o envolvimento do Brasil em disputas, tanto militares quanto diplomáticas. No campo militar, o principal aspecto do período são os chamados conflitos do Prata, que envolve o Brasil, principalmente, num primeiro momento, em conflitos internos do Uruguai, ou seja, o Brasil toma partido
em disputas entre os dois grupos políticos que administravam o Uruguai no período, o chamado Partido Blanco e o Partido Colorado. Então, tentando manter uma influência que tivera sobre o Uruguai até 1828, quando o Uruguai se tornou um país independente, o Brasil continuava interferindo em questões internas, alegando a defesa das suas fronteiras ali na região do Rio Grande do Sul, mas também tentando manter principalmente um acesso livre pelo Rio da Prata para navegação em direção principalmente à província do Mato Grosso. Então, essa é uma das características desses envolvimentos. Em outros momentos, também há atritos entre o Brasil e a Argentina, e na maioria das vezes também tendo o Uruguai como o personagem desse processo. Por quê? Porque a Argentina também tinha ambições de controlar a política interna do Uruguai, inclusive num sonho mais distante, manter o Uruguai como parte do território argentino, como fora lá no Vice-Reino da Prata, antes das independências de Paraguai, de Argentina e do próprio Uruguai. Então, esses fatores levam o Brasil a se envolver em constantes conflitos nessa região. E numa dessas intervenções do Brasil no Uruguai, o Brasil acaba interferindo numa aliança que havia entre o governo uruguaio e o governo paraguaio da época, do Solano Lopes. O que o Uruguai e o Paraguai tinham? Basicamente um acordo para que os excedentes de produção do Paraguai pudessem ser exportados via portos uruguaios, já que o Paraguai é um país sem saída direta para o mar. Essa, digamos, aliança entre o Uruguai e o Paraguai, ela foi interrompida quando o governo brasileiro interfere na política interna do Uruguai e tira do poder o presidente que era simpático aos interesses paraguaios. O governo do Paraguai, em represália a esse processo, invade parte do território brasileiro, na região do Mato Grosso, ali na região onde fica hoje a cidade de Corumbá, e com isso tem início um conflito entre os dois países, mas que também envolve a Argentina, porque ao mesmo tempo que avança em direção ao Mato Grosso, o Paraguai também avança em direção ao território argentino. E essa marcha do Paraguai leva a um rompimento digamos assim, da paz no sul do continente. O Uruguai acaba sendo arrastado para esse processo juntamente com o Brasil e a Argentina, e com isso forma-se a chamada Tríplice Aliança. Tanto que essa é a denominação mais comum entre os outros países aqui da América. Só no Brasil que se chama de Guerra do Paraguai. Na Argentina, no Uruguai, no próprio Paraguai, o termo que se usa é a Guerra da Tríplice Aliança. Então, com a Guerra da Tríplice Aliança, nós temos a invasão do território paraguaio pelos exércitos combinados aí das três nações. Num primeiro momento, quem assume o comando das ações militares é o presidente da Argentina, o Mitre, que era um general, e inclusive as tropas brasileiras, nesse primeiro momento, ainda estão sob esse comando, sob essa liderança. Lembrando que há uma precariedade muito grande de tropas nesse período, uma série de problemas que vão dificultar uma rápida vitória, digamos assim, sobre o território paraguaio. No caso do Brasil, a guerra em si ela terá outros desdobramentos a longo prazo, exatamente porque há uma improvisação no primeiro momento. Você não tem um exército pronto para ir para esse conflito. Então, o que você faz? Você vai gradativamente criando o exército a partir dos famosos voluntários da pátria, e aí nesses voluntários da pátria aparece bem o contexto social do país na época, de uma camada dominante formada por grandes propriedades de terra e por uma maioria da população formada por escravos. O que a grande maioria desses proprietários fazem, ao invés de se alistarem ou deixarem os filhos
se alistarem, como o governo estava convocando, eles enviavam escravos no lugar dos filhos, por isso o termo voluntários da pátria. Alguns relatos do período falam assim, eram voluntários da pátria, mas todos eram embarcados em navios em direção à Guerra do Paraguai, amarrados por grilhões de ferro, ou seja, não eram tão voluntários assim. Mas o desdobramento da guerra em si é algo significativo no sentido de que, após a guerra, com a vitória brasileira, você tem uma mudança de contexto social no país. Primeiro, porque o governo brasileiro, para fazer frente ao conflito, gasta uma quantidade muito grande de recursos que ele não possuía. Então, há um endividamento com a Inglaterra, há uma reaproximação com a Inglaterra, também é interessante falar sobre isso, porque entre os conflitos que o país enfrentou no período, nós temos também uma disputa com a Inglaterra, conhecida como questão Christie, que envolveu o naufrágio de um navio inglês no litoral do sul do Brasil, o saque da carga, e também envolveu um atrito entre marinheiros ingleses e a polícia do Rio de Janeiro. O governo inglês tentou, digamos de forma meio que soberba, se impor sobre o governo brasileiro não aceitou ser, digamos, questionado pelos ingleses, e aí houve uma ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, que basicamente perdurou até a Guerra do Paraguai. Mas os interesses econômicos, os negócios entre os dois países não foram interrompidos em nenhum momento. Essa aproximação novamente com a Inglaterra por causa da guerra levou a um aumento dos negócios, principalmente de empréstimos financeiros do Brasil em relação a bancos ingleses. Resultado, ao término da guerra, o Brasil tem uma grande dívida para pagar, basicamente não tem nenhum lucro com essa guerra, porque não fica com territórios paraguaios, não há o que saquear do território paraguaio no final da guerra, praticamente o território está destruído, a população, principalmente a população adulta masculina, está dizimada. Então, na verdade, não se tem, nós nos reafirmamos, nós mandamos na América do Sul. Pode até ter essa concepção, mas não houve resultado prático nenhum no sentido de acumular riqueza. Pelo contrário, perdeu-se muito dinheiro. E ao voltar da guerra, você tem uma nova divisão de forças agora na sociedade brasileira, principalmente por parte do Exército. O Exército volta com uma ideia de que ele passará a ser protagonista a partir daquele momento. Por que isso? Porque ao longo dos praticamente 5 anos de guerra, principalmente os oficiais do Exército Brasileiro conviveram com oficiais do Exército Argentino, com oficiais do Exército Uruguai e até mesmo com os oficiais do Exército Paraguaio. E o que eles perceberam nesses 3 países? Que o governo da República do Uruguai, da Argentina e do Paraguai eram exercidos por militares, que havia uma possibilidade de ascensão política dos militares se o sistema fosse republicano. Coincidentemente, após a Guerra do Paraguai, nos vários movimentos republicanos que começam a surgir no Brasil, nós temos uma presença maciça de oficiais do Exército Brasileiro. Por outro lado, você tem também a questão relacionada aos escravos. Ao irem para o conflito, mesmo que num voluntarismo obrigado, muitos receberam a promessa de alforria, de libertação após o término da guerra. Então, por mais que tenham morrido escravos durante a guerra, muitos conseguiram voltar vivos da mesma e obtiveram a sua liberdade. Então, esse aumento do número de alforriados também aumenta a pressão na sociedade brasileira sobre o fim da escravidão. E um dos primeiros a se manifestar pelo fim dessa escravidão é o próprio Exército, que se recusa, a partir daquele momento, a perseguir, a buscar a captura de escravos fugitivos, escravos libertados de alguma forma não legal.
E isso começa a gerar uma tensão dentro do império, que depois nós vimos no final da unidade, vai ficar conhecida como a questão militar. Então, gradativamente, o exército começa a pressionar com relação a essa questão dos escravos, principalmente recusando-se no seu papel de caçador, de capturador de escravos fugitivos. Outras questões que começam a também mexer com a sociedade no período é a questão da interrupção do tráfico de escravos, que já havia começado um pouco antes da Guerra do Paraguai, né? Desde 1850, você tinha aí o fim do tráfico de escravos, o tráfico internacional, é bom ter claro isso. O tráfico internacional de escravos foi interrompido a partir de 1850, apesar que em 51 e 52 ainda entraram alguns milhares de escravos no Brasil, 5 ou 6 mil escravos, mas a partir, principalmente de 52, o único tráfico que ainda existe é o tráfico interno, principalmente entre o Nordeste e o Sudeste, porque enquanto a lavoura de açúcar, de algodão, ela está em decadência, o processo de produção do café se torna cada vez mais efetivo. E aí, com a questão do aumento da pressão sobre a questão dos escravos, nós temos uma mudança também no contexto econômico, porque grande parte daquele capital que antes era usado para comprar escravos, ele vai ser investido principalmente na questão da industrialização, na questão de investimento no comércio, em alguns casos até mesmo investimento em infraestrutura, né? Nós temos aí, que marca esse período do Império, principalmente na questão da modernização, a chamada Era Mauá, né? E o Mauá é um grande exemplo do que a gente fala em relação a essa questão do investimento da infraestrutura, que ele começa construindo o primeiro trecho de ferrovia do Brasil, começa investindo numa fundição que passa a abastecer o país, por exemplo, com canos de ferro para canalização de água, para canalização de gás, o que leva a uma mudança na iluminação pública também, substituição dos lampiões a óleo de baleia pelos lampiões a gás, a questão do investimento dele em companhias de comércio, companhias de navegação. Então você tem, principalmente nesse período aí, a segunda metade do século XIX, já um processo de modernização da infraestrutura, da economia do país. Não apenas com capitais de investidores como o Mauá, por exemplo, ou de investidores ingleses, mas até mesmo com capitais gerados pela cafeicultura, uma vez que muitos cafeicultores investem sim na ampliação das áreas de cultivo, mas muitos também começam a buscar um bem-estar, começam a buscar, digamos assim, não aquela vida dos barões do café lá nos seus palacetes no interior, na fazenda. Muitos desses novos ricos aí do café, principalmente do Oeste Paulista, preferem viver na cidade e deixar a sua propriedade sobre as ordens de um administrador. Então isso leva a uma mudança também desse perfil, com o aumento das cidades, junto com o processo que a partir dos anos 50 se torna cada vez mais intenso, que é o processo de imigração. Então nem todo imigrante vem para a lavoura. Nós temos muitos casos de imigrantes que tinham recursos, tinham condições de pagar a sua própria passagem, que chegavam aqui no Brasil sem aquele compromisso, sem aquela obrigação de ir para a lavoura cafeeira. Então, esses muitos estabeleciam-se em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a partir daí iniciavam algum outro tipo de investimento. Pequenas fábricas, pequenos comércios, e gradativamente isso vai dando uma nova cara ao país nesse sentido, na modernização, não apenas da mão de obra, mas também na modernização da economia, na modernização do convívio social.
Esses seriam os fatos que vão marcando aí ao longo de praticamente 50 anos o que nós conhecemos como Segundo Reinado. E quando esse Segundo Reinado começa, de fato, a perder a sua sustentação, seja política, seja econômica, seja social, e ele começa a ser contestado de verdade a ponto de ser levado ao seu término. Nós vimos no nosso texto passado que costuma se estabelecer 3 momentos marcantes, 3 questões marcantes para entender essa perda de apoio político, de apoio social e, consequentemente, de ruptura entre o Império e a implantação da República. O primeiro contexto ele está ligado ao sistema de funcionamento da religião católica no Brasil. O Brasil é oficialmente, pela Constituição do Império, um país católico. Mas, além de ser um país católico, é um país onde a Igreja Católica ela está subordinada ao imperador. É o chamado regime do padroado. Então, o que diz essa legislação? Que todas as diretrizes vindas de Roma, vindas do Papa, em relação à Igreja no Brasil, elas devem ser aprovadas, devem ser primeiro analisadas pelo imperador para depois serem cumpridas, serem praticadas aqui no país. Houve aquela questão ligada à maçonaria lá na Europa, no processo de unificação da Itália, né, quando o novo governo italiano resolve que Roma será a capital. Isso leva a uma ruptura entre o papado e o governo italiano, e como a maior parte das lideranças do reino do Piemonte que haviam organizado a independência pertenciam ao movimento da maçonaria, o Papa resolve retalhar e manda expulsar da igreja todos os membros da maçonaria. Como já foi dito anteriormente, Dom Pedro fazia parte da maçonaria no Brasil. Então era óbvio que ele não iria aceitar essa determinação aqui no país. Mesmo assim, 2 bispos resolveram passar por cima dessa ordem do imperador e resolvem começar a expulsar os membros da maçonaria, principalmente das ordens religiosas, tanto em Belém quanto em Natal. O resultado é que o imperador se sente ofendido com essa rebeldia, digamos assim, manda prender os bispos, e isso gera um movimento de repúdio à atitude do imperador, e o resultado é que a igreja começa a romper com o mesmo. Então essa é a questão religiosa. Mesmo depois ele tendo anistiado os bispos, você acaba tendo, dizer, uma quebra de confiança que acabou levando aí essa derrocada do Império no aspecto do apoio da Igreja Católica. Segunda questão, ela está diretamente relacionada à questão escravista. O governo já fora obrigado lá em 1850, mesmo contra a vontade, a adotar a Lei Eusébio de Queiroz. Nos anos seguintes, você tem em 71 a Lei do Ventre Livre. A gente já viu que era uma lei meio inócua, né? Não chegou a ter exatamente uma aplicação, porque o escravo só estaria definitivamente livre com 21 anos, né? Se a lei foi criada em 71, só em 92 é que ela teria um efeito efetivo, né, para todos. E nós vimos que a escravidão terminou em 88. A dos sexagenários foi mais vergonhosa ainda, já falamos sobre isso, né? E, finalmente, em 1888, a abolição definitiva. Essa abolição definitiva, ela gerou uma perda de apoio daqueles grandes proprietários que ainda insistiam na manutenção da escravidão. Apesar de não serem em número tão significativo, eles eram os membros daquela elite que a gente chama de barões do café, que tinham um grande poder político, uma grande influência, eram grande parte deles membros vitalícios do Senado, muitos deles eram deputados. Então, essa perda de apoio desse setor, ela também vai abalar de forma significativa o trono. E o último aspecto é exatamente a questão militar,
uma vez que desde o término da Guerra do Paraguai o Exército vinha buscando um protagonismo. Nós vimos que o imperador em si ele não vai atender essa busca de protagonismo dos membros aí do Exército, muito pelo contrário, na maioria das vezes ele próprio acaba limitando, inclusive proibindo os militares de escreverem artigos em jornais, de serem entrevistados, de fazerem palestras, debates. Então essa censura aos membros aí do Exército também levou gradativamente esses a se aproximarem do movimento republicano, e isso fica bem claro no momento da proclamação da República, quando você tem liderando o movimento um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca, e você tem apoiando esse movimento um militar como Benjamin Constant, outro militar como o Floriano Peixoto. Então, na prática, essa perda desses 3 baluartes de sustento ajuda a explicar o final do processo de organização do Império a partir desse momento. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos por aqui. Nós temos aí, então, rapidinho, eu tenho só uma ausência. Quem não está presente, pessoal? Não, alguém consegue me falar de cabeça quem não está aí? Amanda? Né? Só está faltando a Amanda. Então, pessoal, a gente continua no 4º horário.